Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês, né, que na verdade eu sempre queria bater nessa tecla, só que eu tava esperando a forma certa de bater nessa tecla que eu quero citar, esse tema, na verdade. Ao longo do tempo, né, eu vejo muitas pessoas tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, né, dando, né, aos seus filhos para outras pessoas para ser ensinado para outras pessoas, né? Seja ele numa escola normal, né, para um futuro acadêmico, né, uma profissão, ou na própria escola dominical mesmo, né? E assim, eu começo a perceber que grande parte, na verdade, da educação dos seus filhos vem de si próprio, né? Tipo, do próprio pai, da própria mãe. Porque assim, mais que podemos colocar que 50% ou 60, 70% mais ou menos dos filhos ficam em colégios, né? A porcentagem, 50% fica nos colégios, 60% por aí, até 70% no máximo, eles ficam no colégio, né? E os outros porcentos ficam em casa. Só que a gente tem que lembrar que os filhos, eles espelham muito o pai, sabe? Tipo, o que o pai faz, o que a mãe faz, o que o irmão faz, o tio faz, o que o primo faz. Quase sempre, as relações interdisciplinares, vamos dizer, num conjunto, né, de uma família no total, né, de variações de personalidade, de técnica de ensinar ou qualquer outro tipo de coisa, vem de alguém que ele vai se espelhar. E assim, não é garantido, mesmo que ele tenha uma boa educação, que, que ele vai ser uma boa pessoa. Mas a gente tem que contar em conta que mesmo que não é a garantia 100%, que ele consiga ser uma boa pessoa, mesmo tendo uma boa educação com os pais, com os primos, com os avós, com qualquer outro tipo de familiar, eu vejo o seguinte, que sim, tem uma interferência sim. Possa ser que, tipo assim, é, ele não escolha, né, os ensinamentos do pai, não escolha os ensinamentos dos avós, as coisas. É possível, sabe? Tipo, mas que são suscetíveis, né, à mudança, ele pode escolher um outro caminho. Porém, eu vejo muito assim, grande parte das pessoas que têm uma educação boa, assim, que os pais a educação boa que eu falo é a seguinte, sim, de mostrar assim, olha filho, eu sou esse. Mesmo cara que você tá vendo aqui dentro de casa é o mesmo cara que vai trabalhar, é o mesmo cara que vai sair para um cinema, é o mesmo cara que vai... ele não vai mudar a característica dele em nenhum momento, sabe? Tipo, da sua vida contínua. Ele não vai ser outra pessoa pro filho dele, sabe? É isso que, tipo, que eu quero colocar. Porque muitas das vezes o filho ele vai buscar exemplos, sabe? Ele vai buscar primeiro a forma que ele conduzem dentro da casa dele. Aí, dentro dessa condução, né, de escolhas que ele vai crescendo, que ele vai criando maturidade, ele vai perceber que aquela educação era boa ou ruim,
ou que nenhuma das duas. Porém, ele primeiramente olha a visão de que está em casa. Ele pode até não escolher, mas a primeira visão, a primeira coisa que ele vai olhar é aquele que está em casa. Se em casa ele vê o pai batendo, se ele vê o pai fumando, se ele vê o pai bebendo, se ele vê o pai xingando, ou qualquer outro tipo de coisa, ele vai criar, não 100%, mas criar partes particulares daquele outro indivíduo. Você sabia disso? Porque, tipo assim, mais que você esteja observando outros indivíduos na sua volta, fora da sua casa, primeiramente você vai estar colhendo aquilo que você está vendo, mais do que você está visualizando lá fora. Porque muitas vezes eu coloco isso porque, o quê? Porque é muito mais o pai que ele tem que demonstrar uma educação, mostrar o que ele é do que o outro indivíduo, porque assim, não é um filme em si que vai mostrar isso pro filho, muitas das vezes. Não é um livro, não é uma outra pessoa que está fora, muitas das vezes. É o próprio pai, a própria mãe, a própria família. Você está entendendo? Porque assim, o cara vê um filme. Eu, por exemplo, eu vejo um filme. Antigamente eu tinha muito receio de ver filmes, né, de terror, aquela coisa toda. Quando eu cresci, que eu comecei a ter entendimento sobre filmes de terror, como é que funcionava, que tinha muita coisa que não era verdade, que era muita coisa fictícia, que o filme era fictício. Mas até então, eu não percebia isso. Então, tipo, eu tomava muita coisa que era verdade. Sabe, tipo, às vezes o cristão, ele vê muito assim, aquele filme de terror sei lá, do diabo, né? Aquele desenho é do diabo. Né? Infelizmente, a gente tem que colocar o seguinte, realmente tem muita coisa que é entranhada, de Lúcifer mesmo, né? Só que tem coisas que não são. E mesmo, vamos colocar assim, eu fui muito criado a assistir Cavaleiros do Zodíaco na minha época, né, dos anos 80. Eu nasci em 88, então eu fui muito criado a assistir Cavaleiros do Zodíaco. Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco, Digimon, ainda peguei um pouco do período de 2000. Então assim, sempre quando eu assisti isso, muitas das pessoas falavam assim, é coisa do diabo, essas coisas. Mas o que me levou à minha característica, tipo, o que eu sou, né, foi minha família, primeiramente. E depois, quando eu olhei, né, os protagonistas dos filmes, né, eu olhei, tipo assim, aquele que, tipo assim, vamos escalar do Zodíaco era o Seiya, né? Seiya e os seus 6 irmãos, né? Que eram 7 cavaleiros. Então, eu olhei ele, né, na sua longa jornada no desenho, que ele não escolhia o lado ruim. E tipo, só que aí como eu falei, primeiramente eu olhei minha família. Minha família era toda um pouco religiosa. Não poderia ser perfeita, mas era religiosa. Então, eu tomei essa parte assim, poxa, de escolher o caminho, porque eu olhava assim, eu olhava o que minha mãe falava, olhava o desenho e falava assim, pô, é esse cara que eu quero ser. Tipo, essa personalidade, vamos dizer, né? De uma pessoa boa, de uma pessoa humilde, que o Seiya mostrava, né? E depois eu vi outros, né? Quando tinha no Pokémon lá, o carinha que precisava de transformações, né? O Pokémon precisava de transformações. E tinha o Pikachu que ele escolheu não ter ele não escolheu não se transformar no Raichu, não é? Então, quando ele percebe que não precisava da transformação para ser forte, que ele precisava de um treinamento para ser forte, eu entendi, cara, eu preciso de um treinamento para ser forte. E várias outras coisas, só que, tipo assim, antes desses filmes aparecerem, veio a minha família primeiro. Aí depois eu assisti os filmes, fui escolher
literalmente a minha personalidade que eu queria botar pra mim. O que eu realmente queria. E a gente tem que ser isso, porque assim, nós temos que induzir as pessoas, né, nossos familiares, a nos ver. Nos ver sem máscara, sem nada. Limpo, sabe? Tipo, ó, que você vai ver filho, ou irmão, ó, que eu tô aqui, você vai ver eu lá fora, da mesma coisa. Você não vai ver diferente. Eu escolhi ser essa pessoa, filho. Tá vendo esse filme aí? Tá vendo que existe o mal e o bem, filho? Você tem a escolha de escolher quem você quer ser. Você tem que colocar, tipo assim, você não pode deixar a criança não assistir certo tipo de coisa e fazer a escolha dele e também tentar influenciar na escolha dele, tipo assim, não diretamente, mas indiretamente, falar assim, ó filho, o que você acha que tem mais relevância para nós? O cara mal ou o cara bem? Legal. Porque mais que o cara bem muitas das vezes possa vencer, filho, você vai ver que o cara bom, ele muitas das vezes até se colocar em algum aspecto, se ele morrer, ele morre infeliz. Morre sabendo que ele fez a coisa certa. Sabe? Mostrar algumas coisas, não deixar nossos filhos também não ver filmes, né? Alguns certos filmes. Dependendo do filme, realmente não é bom ver, né? Aqueles filmes maiores de idade, deixa ele ter um pouco mais de maturidade mas, tipo assim, dependendo do filme, assista, senta com ele, diálogo com ele. Dependendo, vamos supor, eu assisti essa semana o filme do Harry Potter, né? Faz um bom tempo. Fazia 8 anos que eu não assistia, né? E fui assistir novamente. Cara, depois que eu comecei a ver a trajetória do personagem de novo, eu comecei a olhar assim, poxa, se eu tivesse assistido isso daí, eu teria a mesma cabeça. Por quê? Dos Cavaleiros do Zodíaco, do Pokémon, dos outros. Por quê? Era uma pessoa que tinha escolhas de fazer. E muitas das vezes foi jogado nele para ele ser uma personalidade má. Mas ele escolheu ser bom, sabe? Ele teria a escolha de ser o oposto daquilo que estava trazendo para ele, né? Então, assim, temos que permitir também algum certo de filmes para as crianças assistir, para escolher e assista com ele e faça ele entender a escolha que ele deve ser feita, independentemente se é um filme que vai mostrar, sei lá, Lúcifer ou não, ou alguma coisa do tipo, porque já vai encaminhando ele para o caminho correto. Além de você mesmo ser o exemplo. Porque não adianta você pegar e assistir um filme com ele sem ser o exemplo para ele. Porque aí senão pode ser que ele seja distorcida aquela imagem que ele imagina. Amém?